Olá, meus queridos alunos da EJA de Petrolina, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. Agora vamos dar continuidade às nossas atividades no Caderno Integrado. Nas aulas anteriores, estudamos um pouquinho sobre lutas e conquistas dos trabalhadores. Hoje, iremos ver mais um pouco sobre os direitos da criança e do adolescente. A nossa atividade inicia na página 65, é a aula 39 e 40, né? Como eu já falei na abertura da nossa aula, a gente já estudou um pouquinho sobre as lutas e conquistas dos nossos trabalhadores aqui no Brasil e hoje vamos falar ainda mais um pouquinho sobre a Declaração dos Direitos da Criança, que é essa parte amarelinha aqui que fala sobre isso, né? Então, aí temos a imagem da nossa Constituição Federal, né? A imagem que representa, que é uma lei fundamental e suprema de um Estado. Ela determina como o país deve funcionar, né? Ela está dividida em capítulos, cada um trata de diferentes tipos de direitos e de deveres. Aqui nessa página 66 temos a atividade, mas antes vamos para a página 67 para vermos os 10 princípios, né, da Declaração Universal dos Direitos da Criança. Depois a gente retorna a essa página para responder essa atividade. No finalzinho da página, ainda 66, tem um pouquinho sobre a Declaração dos Direitos da Criança. Durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, no dia 20 de novembro de 1959, representantes de centenas de países aprovaram a Declaração dos Direitos da Criança, né? Essa é uma adaptação também da Declaração Universal dos Direitos Humanos e consiste em 10 princípios que devem ser respeitados por todos. Pronto, aqui temos os 10 princípios, né, da Declaração dos Direitos da Criança. Vamos fazer uma leitura bem rápida e depois a gente retorna à página anterior para fazer a atividade. Esses 10 princípios consistem em direito e igualdade, sem distinção de cor, de raça, religião ou nacionalidade. A criança ela tem direito à proteção para o seu desenvolvimento físico, social e mental. Direito a um nome e uma nacionalidade, direito à alimentação, moradia, assistência médica adequada para a criança e para sua mãe, direito à educação e a cuidados especiais para a criança física ou mentalmente deficiente, direito ao amor e à aceitação por parte dos pais e da sociedade, direito ao lazer e à educação, direito a ser socorrido em primeiro lugar em casos de acidente, direito à proteção contra o abandono e a exploração do trabalho, direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão e justiça entre os povos. Agora, depois que a gente já fez a leitura dos 10 princípios, vamos responder a atividade na página 66. No capítulo 1 dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos da Constituição, nós encontramos o termo primeiro aí que diz o seguinte: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Aí tem aí 3 pontinhos entre parênteses, significa que tem mais texto. Você acha que o termo destacado está sendo respeitado pela sociedade? Justifique sua resposta, né? Vocês acreditam que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações? Na lei diz que sim, mas na prática, na nossa vida real mesmo, no nosso dia a dia, isso acontece? Você coloca aí a sua opinião. Agora, nesse segundo, sim, a gente vai precisar saber mais um pouquinho, né, sobre a Declaração dos Direitos da Criança. Nós fazemos parte de várias comunidades e em todas existem direitos e deveres que devem ser cumpridos e exercidos por todos os membros. Por exemplo, na escola, as crianças exercem o direito de aprender e cumprir o dever de respeitar as regras de funcionamento do ambiente escolar. Diante disso, leia as sentenças abaixo, pois elas citam alguns direitos da criança. Em seguida, coloque V para verdadeiro e F para falso. As crianças têm direito ao lazer, moradia e alimentação?
essa afirmativa? Ela é verdadeira ou ela é falsa? Toda criança tem o direito a ser protegida contra a exploração do trabalho? As crianças têm o direito de não estudar? É um direito? Ela tem direito de não estudar? É direito da criança ter um registro de nascimento? Em casos de acidente, a criança tem o direito de ser socorrida por último? A gente viu ali nos 10 princípios, falando sobre isso. A criança tem o direito de ser amada pelos pais. Aqui na página 68, temos mais uma atividade, Mesmo com a garantia dos direitos estabelecido pela Declaração dos Direitos da Criança, ainda observamos que muitas crianças têm os seus direitos desrespeitados. Vocês irão aí analisar essas imagens e marque um X nas que representam falta de respeito em relação aos direitos das crianças. Aqui no finalzinho da página, traz uma reflexão a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Ele foi aprovado em 1990, é um documento que reúne leis específicas que asseguram os direitos e deveres de crianças e adolescentes aqui no nosso país. As nossas leis proíbem o trabalho infantil, mas infelizmente isso ainda acontece. Aqui no Brasil só é permitido o adolescente trabalhar na condição de menor aprendiz a partir dos 14 anos. Apesar de não ser tão comum, geralmente a gente vê a partir dos 16 como menor aprendiz, com seu trabalho supervisionado por um adulto, assegurando todos os seus direitos, unindo aí a frequência da escola com o seu horário de trabalho. Seria maravilhoso se todos os adolescentes que estivessem trabalhando fosse assim, no regime de menor aprendiz, tendo aí todos os seus direitos garantidos. Mas na prática é possível encontrar crianças e adolescentes trabalhando em serviços destinados a adultos para ajudar os seus familiares a sustentar suas casas, a colocar realmente comida na mesa. Triste realidade. Trouxe para vocês aí o dia que comemora, o Dia do Estatuto da Criança e do Adolescente, é o dia 13 de julho. Hoje ficamos por aqui, espero vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a professora responsável pelo plantão pedagógico. Aí no vídeo aparece o número da professora, vocês podem entrar em contato e tirar dúvidas a respeito das atividades.